Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Nutrindo Corpo e Alma, projeto integral de Deus para você. Eu sou a Gisele Kuhlmann, sua professora, e estou aqui para te explicar mais sobre dieta mediterrânea. Tá animada a fazer dieta? Bora lá, vamos começar. Vou te ensinar o jeito mais fácil, prático de você mesmo organizar a sua dieta e sua alimentação para poder perder peso ou manter, mas sempre pensando na longevidade. Ai, Gisele, mas dá para comer pão com queijo? Dá. Dá para comer coisa que é prática para mim levar para o trabalho, porque eu trabalho como house cleaner, eu trabalho o dia inteiro, não tem como parar para comer uma salada. Dá para fazer. Vamos fazer o jeito mais fácil e depois você pode ajustar da melhor maneira, como você preferir, de acordo com o seu gosto, com a sua rotina, tá certo? Então aqui vai ser o básico, praticuzão, que aplica para todo mundo, gostoso e saudável. Vamos juntos nessa? Quero te mostrar aqui então como que a gente vai usar a dieta mediterrânea para eliminar o excesso de peso. Bom, vamos pensar aqui então comigo num café da manhã que a gente vai utilizar os alimentos que são incluídos na alimentação mediterrânea. Então eu coloquei aqui para vocês um prato que é muito utilizado na Espanha. Ao invés de comer o pãozinho francês branco com a manteiga, que é o tradicional brasileiro, eles comem o pão. A gente vai escolher o pão integral com tomates ralados. E a gente ainda vai colocar um queijo para derreter aqui, que vai ficar sensacional. Então a minha dica é, você pega um pão, uma fatia de pão integral, faz ela uma torrada, depois você coloca uma fatia de queijo branco, você pode usar mussarela de búfala, mussarela light, o que você preferir, 30 gramas mais ou menos, que dá 1 ounce, e derrete ela então no forninho. Depois você vem com tomate ralado, umas 2 colheres de sopa, umas 3 folhinhas de manjericão e fica uma delícia. Você pode acompanhar com um chá, que é termogênico, que é um chá de canela com gengibre, e ainda comer uma xícara de mamão picado, que é muito bom também para o seu intestino. Você vai amar essa dieta. Tá pronto para ir trabalhar, não é verdade? Bom, no meio da manhã, coloquei aqui para você um lanchinho com amêndoas, 30 gramas, é um volume bem bom, tá? E damasco seco. Você pode fazer um packzinho, colocar num saquinho de ziploc ou num pacotinho, num potezinho pequeno e carregar na bolsa, carregar na mochila do jeito que for fácil para você deixar no carro, tá bom? Tranquilo de levar. Se você vai sair cedo então e levar o seu almoço, quem sabe você pode preparar um sanduíche natural. Então a gente vai colocar um sanduíche fechado, porque lembrando que é para carregar com esse propósito. Então 2 fatias de pão integral, ele vai entrar 2 fatias de folhas de alface, 2 fatias de tomate, 60 gramas de peixe. Você pode fazer o filé de peixe ou fazer o peixe em postas, em pedaços, desfiar ou usar o próprio filézinho pequeno mesmo, tá tudo certo, tá? Então 60 gramas de peixe assado ou grelhado, e aí você vai fazer um patezinho, que ele é iogurte desnatado, sem açúcar, um iogurte plain, sem sabor, natural, 1 colher de sopa, você vai colocar 2 colheres de beterraba e 2 de cenoura, crua mesmo ralada, tá? E 1 colher de sopa de azeite de oliva, isso aqui vai dar um sabor maravilhoso, né? Então você vai fazer uma pastinha com esses vegetais, você vai montar o seu pão, coloca essa pastinha, coloca a alface, coloca o tomate, o alface, então o peixe e fecha. Aí você pode embalar no papel alumínio ou você pode embalar num plástico filme para ele ficar bem apertadinho, fácil de colocar numa vasilhinha térmica e levar para onde você for. Então você tem aí um sanduíche natural saudável. Lembra que esse peixe aqui você pode colocar nele alecrim para poder assar, um pouquinho de sal do Himalaia, uma pimentinha e do reino, por exemplo, ainda espremer um limão. Então vai incorporar sabor para esse peixe e seu sanduíche vai ficar delicioso. Para o lanche da tarde, eu vou sugerir para você uma torrada com berinjela, uma caponata de berinjela. Essa caponata, o benefício dela é que ela é muito antioxidante, ela é magrinha, ela é super saudável. Você pode fazer ela, inclusive, com azeite ou até mesmo sem azeite, e ainda assim ela dá aquela incorporada, porque a berinjela vai soltar um caldo de legumes ali, de vegetal muito gostoso, muito saboroso, e vai dar aquela encorpada nessa preparação. Então eu vou te dar uma receita bem prática aqui da minha cabeça, hein? Você vai picar
Pega aquela maquininha de picar o vegetal que vai bem rapidinho. Então você fatia a berinjela e pica 2 berinjelas, faz a mesma coisa com pimentão vermelho, um amarelo e um verde, 2 cebolas, pica um pouco de azeitona e você mistura isso tudo. Coloca ali uns 3 dentes de alho e você mistura isso tudo, coloca um pouquinho de vinagre, meio copo de vinagre, meio copo de água, um salzinho para temperar, um sal do Himalaia, um pouquinho de pimenta do reino se você gostar. Mistura ela toda, coloca numa vasilha de louça, numa bandeja refratário que vai no forno, tampa por cima só com papel alumínio e deixa bem fechadinho, cozinha por uns 30 minutos. Aí você abre, mexe, vê se precisa cozinhar um pouco mais ou não, já tá pronto. Se você gosta de uva passa, você pode adicionar. E aí fica a seu critério, tá certo? Fica maravilhoso. Melhor parte dela, você pode fazer um tabuleiro bem grandão. E aí você separa em porções menores, em algumas vasilhinhas com tampa e congela. Então você sempre vai ter, você faz uma vez por mês e sempre vai ter à mão, sempre que você quiser, tá? Então essa é a nossa dica aí de como usar a berinjela hoje. Então você vai usar uma fatia de pão integral, que você pode torrar ou não, a caponata de berinjela e pode tomar mais um chazinho. 4 horas da tarde, mais ou menos, vamos pensar já num chá de camomila ou uma erva cidreira, pensando em fazer uma boa noite de sono daí a algumas horas. Então a gente já começa a antecipar isso aqui, tá bom? Então lá pelas 4 horas vou te sugerir esse chazinho. E o jantar, então, a gente vai separar uma grande salada bem gostosa, bem completinha, com peixe assado com brócolis e uma mexerica de sobremesa. Então, para essa salada, a gente vai usar um mix de folha com espinafre, alface americana, alface roxa, a sua preferência de mix de folha, uma unidade de tomate picadinho, grão de bico, 2 colheres de sopa, isso é bom, hein? Azeitona preta sem sódio, 2 unidades, aquela bem grande, você pica ela para colocar nessa salada, vai ficar muito bom. E rega ali 1 colher de sopa de azeite. Aí você vai pegar 90 gramas de peixe assado, que é um filé daquele padrão mesmo, que quando você assa ele vai diminuir de tamanho, que você assou com brócolis, 2 florzinhas de brócolis, meio copo de arroz integral cozido. E você vai ter ali um prato bem completo ali, bem legal para poder comer essa salada em casa e jantando à noite. Terminou, uma frutinha, uma clementina, né? Uma mexeriquinha pequena para poder fazer como se fosse uma sobremesa. Você vai achar uma maravilha. E para terminar, a gente ainda tem um iogurte mais tarde, então para uma ceia. Se você for estender um pouquinho mais, então você tem um copinho de iogurte, um potinho individual de um iogurte fat free, sem adição de gordura. Lembrando que a gordura da alimentação mediterrânea que nós estamos usando são as gorduras boas que vêm das castanhas, principalmente, e também principalmente do azeite de oliva, tá bom? Então fica atento a isso aí, gente. Então, relembrando que quando a gente faz escolhas adequadas, a gente está honrando a Deus, ao Criador. Esse é o nosso principal objetivo. A gente não é guiado mais só pelo sabor. A gente vai aprender novos sabores que vão agora tomar o lugar daqueles que faziam parte da nossa alimentação, através de Doritos, de lasanhas pré-preparadas. A gente pode fazer uma lasanha saudável mediterrânea também, mas aqui nós estamos falando dessas preparações e comida rápida que normalmente a gente tem muito acesso, né? Quando a gente vai à rua aí nos Estados Unidos, por exemplo, ou na América do Sul, também no Brasil. Então é saindo desse tipo de alimento e criando o nosso paladar, moldando o nosso paladar para sabores melhores que façam uma limpeza dentro do nosso corpo também, que façam esse benefício de saúde pensando em longevidade e prevenção de doenças, tá bom? E aí a gente contempla então a obediência ao Criador, que nos diz que quando nós obedecemos nós adquirimos o que? Vida longa. É uma promessa de Deus. Então que você possa hoje colocar em prática esses passos que você aprendeu, você tem esse modelo de dieta para seguir e já começa a ter esses benefícios, tá? Mas antes da gente terminar essa aula, eu quero te dar aqui mais umas ótimas ideias. Substituições. Gisele, se eu quiser variar a minha dieta, eu posso variar? Pode sim. Você pode trocar então lácteos, uma porção de lácteos, você pode trocar por queijos,
que são 2 ounces, queijos sempre magros, tá? O queijo cottage fat free, uma ricota 0% de gordura, ou fat free também, ou pelo menos a light, ou um queijo mussarela light também. Então isso são as melhores opções para o seu dia a dia. E aí lembrando que você vai regar o azeite, que é uma gordura de excelente qualidade, e você vai ter isso daí, uma gordura anti-inflamatória aí junto com o seu queijo. Ah, e a gordura de origem animal? Ela é inflamatória, ela faz o processo inverso. Então por isso a gente evita a gordura das carnes, do leite, do queijo, dos ovos em grande quantidade. Claro que sempre vai ter um pouquinho de saturado na alimentação, mas é bem pouquinho. Por isso também a gente está evitando creme de leite, manteiga e requeijão. Ok? Pegou? Então bora lá. Proteínas, carnes magras. A gente pode usar carne magra, frango, peixe. As castanhas também contam como uma porção de proteína. Então 30 gramas de castanha, 1 ounce, conta como uma porção de proteína também. Ok? E fruta. Fruta a gente vai fazer o seguinte, é um copo. Uma porção de fruta é um copo. Então eu posso fazer uma fruta ou suco in natura, ou uma fruta cozida, congelada. Mas se for uma frutinha seca, se for fruta seca ou suco espremido 100%, meio copo. Ok? Vegetais, também é uma porção, é um copo. Mas se eu estiver falando então em tomate, em pepino, em cubinhos, por exemplo. Ok? Mas se eu estiver falando em folhas, aí a gente tem que dobrar, porque a folha é muito levinha. Então seriam 2 copos. E se for um vegetal seco, aí seria meio copo. E para grãos, Gisele, como funciona? Eu tenho meio copo de macarrão cozido ou arroz cozido, lembrando que é sempre o integral, tá? Ou algum cereal cozido. Como, por exemplo, aquela oatmeal, né? Que é a aveia cozida que usa-se muito nos Estados Unidos, na alimentação mediterrânea também. Então seria meio copo. Se for cru, então a gente considera 1 ounce, que seria 30 gramas. Ou uma fatia de pão, 30 gramas, e aproximadamente um copo de cereal. A gente pode usar um all grain, um que seja mais fibroso, né, sem adição de açúcar, que aí ficaria legal. E para óleos, azeite preferencialmente para um dia, 22 ml. Cada colher de sopa tem 8 ml, 7, 8 mais ou menos. Então daria 2 a 3 colheres de sopa por dia de azeite, tanto para preparar quanto para adicionar. Então você tem que tomar cuidado. Se você for utilizar alguma quantidade para preparar seu alimento, você reduz o que você coloca de adição por cima, ok? E como que eu faço, Gisele, para saber então que tanto que eu vou colocar na minha dieta? Eu te dei uma dieta pré-calculada, mas aqui vamos ver quantas calorias de fato você precisa. Então pega o seu peso em quilos. Vamos supor que você pesa 60 quilos e você quer perder peso. Então eu vou te dar aqui uma formulazinha de bolso super prática. Claro que existem inúmeras outras quando você vai fazer um trabalho especialmente com nutricionista, a gente vai utilizar uma gama de outras fórmulas de cálculo, mas aqui é uma coisa bem simples que dá para você mesmo fazer. Então você vai multiplicar o seu peso em quilos por 20 calorias. Aqui tampou um pouquinho, mas seria, por exemplo, 60 quilos vezes 20 calorias, daria um total de 1.200 calorias por dia. Mas nós vamos estar trabalhando aqui com no mínimo 1.400 calorias para adultos para a gente evitar alguma deficiência de minerais na sua alimentação, tá bom? Já que você está fazendo por conta própria, sozinho aí esse cálculo. Aí o que você faria então? Vamos pegar essa aqui de 1.400 calorias? Frutas, 1,5 cup por dia. Por que é esse cup equivalente? Porque se a gente for utilizar frutas secas ou suco, lembra que a gente combinou de fazer meio copo? Então, se for o copo, a fruta in natura, picadinha, por exemplo, seria um copo. Então, vamos pensar, um copo de melancia picada, mais meio copo de mamão picado. Ou a gente substitui esse um copo de melancia por meio copo de dates, aquela frutinha seca, né? Quando ela vem seca. Então você pode brincar aqui, fazer conforme for mais legal para você, mais gostoso. Ou pode trocar por uma laranja, esse um copo aqui por uma laranja, ou por uma mexerica, ou por uma banana, ok? Vegetais, 1,5 cup equivalente. Então, se a gente tem uma porção lá, por exemplo, do vegetal cozido, se você quiser comer de manhã a oatmeal já cozidinha, então meio copo seria um copo equivalente. E aí você ainda tem aquele meio copo de... Você ainda tem um copo... Vamos voltar aqui comigo. Você ainda tem um copo
de cereal, que você poderia substituir também, ou ele cru, ou ele já cozidinho meio copo, ou você poderia fazer uma fatia de pão como uma porção, ou você poderia fazer 1 ounce de arroz cru, vai dar ali mais ou menos meio copinho de arroz cozido, né? Então, arroz integral. E aí você vai montando ali naqueles lugares onde tem o cereal na sua dieta, você vai pegar o total e vai distribuir naqueles horários e você vai ter ali uma boa quantidade ali de cereais para poder fazer parte da sua alimentação, não deixando que você ganhe peso, ok? Para grãos, seriam 5 equivalentes. Para proteínas, 4 equivalentes. Lácteos, 2,5 cup equivalentes. Óleos, 17 ml por dia no total.